Estão me ouvindo lá atrás? Infelizmente. Queria agradecer ao meu ex-amigo Flávio por ter me dado o tópico mais impequeno do Enoque esse ano, que todos os meus ex-colegas líderes da Igreja e Presidente Prudente, logo que ergueram, né, o tópico na internet, ela começou a chorar e gritar: Geraldo, eles te deram esse assunto porque eles me acham uma mulher mais insubmissa do Brasil inteiro. E eu falei: cala a boca, mulher! Quando eu acordei no próximo dia, pedi desculpas, coleguinhas, estava brincando só, sabe? Tinha que ensaiar, mas devagar de macho. Porque eu sei que se eu não der a resposta certa, esperada dessa pergunta, eu não saio vivo do Enoque esse ano. Vai construir um monumento, primeiro missionário enforcado no Enoque, no Brasil. Talvez tenha uma resposta simples e fácil para essa pergunta. Umas 2 semanas atrás, uma mulher australiana assassinou seu marido com várias facadas, porque ele não permitiu que ela escutasse a música predileta dela. Quem acha essa mulher insubmissa? Levanta a mão. Essa mulher matou seu marido às facadas, porque ela não permitiu que ela ouvisse a música predileta. Tá bom. Quem acha que ela merece ir para a cadeia? Então, Fábio, está resolvido. Homens, se sua esposa te mata, ela está sendo insubmissa. Mas não se preocupe, a igreja coloca ela na cadeira, tá bom? Outras perguntas difíceis? Talvez haja uma resposta mais completa do que essa. O que é submissão? Em várias culturas significa coisas diferentes. Em algumas culturas significa mulheres não podem conversar com homem que não seja seu marido em público. Em algumas culturas, mulheres não podem estudar, nem trabalhar, nem voltar. Na Índia, pratica aborto seletivo. Alguns pais, quando descobrem que o feto é feminino, eles abortam. Há sociedades em que recém-nascidos, se forem mulheres, são assassinadas, mortas. Existem sociedades na África em que mulheres são circuncidadas para acabar com o prazer sexual delas. Então, para cada cultura, existe uma forma de manter as mulheres submissas. E a variedade de interpretações é enorme entre as culturas. Porque ao longo da história, normalmente, as mulheres têm sido encaradas como inferiores em propriedade dos homens. E qualquer tentativa de superar essa imagem tem sido interpretado como uma ameaça para os homens. No Brasil, a variação é enorme nessa interpretação da palavra submissão. Até algumas décadas atrás, era considerado inocente o marido que matava a esposa por infidelidade. Mas o mesmo marido poderia cometer adultério e ser um verdadeiro herói entre os outros homens. Então, é uma ideia de submissão para manter as mulheres submissas. Para alguns homens, mulher submissa é aquela mulher que faz o prato para ele e serve todas as refeições. Ele é o primeiro a ser servido, e depois os filhos, e só depois a mulher. Então, para algumas famílias, alguns segmentos da sociedade, isto significa submissão.
enquanto em outros segmentos da sociedade os homens morreriam de fome se esperasse que as esposas trouxessem o prato de cada refeição. Visto nu e cru para alguns homens, alguns segmentos da sociedade, uma mulher submissa, esposa submissa, é um tipo de empregada 24 horas que acrescenta a relação sexual. Então, ela é submissa sendo minha empregada. Bom, nessa relação há uma desigualdade construída pela nossa mentalidade de que mulher é inferior e homem é superior na sociedade. A mulher submissa é aquela que perde totalmente a sua identidade. Ela se anula totalmente. Ela sofre um tipo de labectomia frontal. O que é a labectomia frontal? Com pacientes que não conseguem se controlar, que perdem totalmente controle, não podem ser submissos nos hospitais. Os médicos fazem uma cirurgia que tiram o lobo frontal do cérebro, que tira o quê? Do paciente. A sua personalidade, sua força de vontade, e a consequência é que o paciente fica muito dócil, muito submisso. Então, nós poderíamos nos esforçar para que isso acontecesse e as mulheres poderiam ser mais submissas. O humorista Groucho Marx, é um tipo de Joe Soares na cultura americana, diz: a partir de hoje, nós seremos um. A partir de hoje, nós seremos um, contando que esse um seja eu. Para muitos segmentos da sociedade e para muitos homens, submissão é essa. O modelo de submissão é: você vai moldar a sua personalidade, as suas vontades, os seus gostos ao redor da minha vontade, do meu temperamento, das minhas vontades e das minhas necessidades. E para cristalizar esse modelo, nós tentamos moldar a pessoa na nossa imagem e semelhança. E qualquer tentativa de não se submeter à nossa semelhança é taxada de insubmissão. E o perigo, como foi colocado pelo irmão Álvaro hoje, é para a gente sobrepor a nossa noção cultural, as nossas tendências temperamentais, os nossos desejos psicológicos, as nossas insatisfações, em cima da mensagem bíblica, dizer: epa, é isso que é submissão ou insubmissão. Corremos esse perigo. Tentar utilizar a autoridade bíblica para apoiar algo que convém à nossa personalidade e que é conveniente para o nosso jeito de ser, e dizer qualquer forma em que ela diverge disso é insubmissão. Então temos que ter muito cuidado em fazer isso. Outro cuidado que temos que ter é taxar alguém como uma mulher de insubmissão. Quer dizer, ajuda quando você taxa sua mulher, chama ela de insubmissa. Isso incentiva a mulher a ser mais submissa? Qual é a reação normal de alguém ser taxado ou rotulado de insubmissa? Ou estúpido, ou burro, ou seja o que for. Rotular alguém, normalmente, abre o coração daquela pessoa para mudar, ou... Bom, eu acho melhor tentar imaginar um contínuo de submisso a um extremo e
insubmisso a outro estranho. Existe um ser humano no planeta totalmente submisso a Deus? Se for mulher, eu quero largar alguém, no caso não é. Não, é bíblico, mas vai ser mais agradável. Existe alguém totalmente insubmissa no casamento? Talvez alguém... minha esposa, mas eu não vou levantar a mão diante de todos os irmãos. Não tem. E quando a gente diz, ela é totalmente submissa, você não conhece ela, você não casou com ela, ou talvez casou com ela e tem uma visão distorcida. Então, melhor dizer que ela está se comportando de uma forma insubmissa, ou ela está sendo muito submissa na postura dela. Ajuda no casamento pensar dessa forma. Bom, diante de tanta divergência e diante de tanto abuso por homens em posição de superioridade, temos que distinguir entre uma reação de revolta e de insubmissão. Mulheres abusadas, desprezadas, negligenciadas, aproveitadas, ficam desesperadas e, de vez em quando, revoltadas. Mas vamos conversar sobre isso hoje à noite. Há uma diferença entre revoltada com o comportamento do marido, que não representa o modelo bíblico, e aquela que é insubmissa, mesmo que o marido esteja fazendo tudo dentro da sua capacidade para refletir a imagem de Cristo na sua vida. Tem revolta e insubmissão. Também está brincando nesses dias sobre uma forma de resolver isso rápido, é passar um PowerPoint aqui e mostrar todas as mulheres no Brasil que eu acho submissas e depois todas as mulheres da Igreja de Cristo que eu acho insubmissas. E distinguir e resolver a questão na definição, mas acabaria com várias das minhas amizades. Bom, na cultura daquela época, a submissão era extrema. O grego pagão, a visão do grego pagão era o seguinte, eu estou citando, essa liberdade a respeito das esposas, a liberdade da esposa é extremamente prejudicial. Mulheres são, e essa mentalidade daquela época, são um tipo de homem mutilado. Assim que as esposas começam a ser iguais aos homens, o quê? Elas se tornem-se os nossos superiores. Então, com esse tipo de mentalidade naquela cultura, como seria o comportamento expectativo normal de todos os homens? Fazer tudo para não deixar as mulheres serem livres, de oprimir as mulheres. E é lógico que isso não vai dar certo. Biblicamente, vamos abrir para Efésios 5. Acontece no livro inteiro, mas vamos começar com o versículo 15. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Como sábios. Então, há uma forma de criar submissão na mulher que é insensata. E há uma forma de incentivar submissão nas esposas que é sábia. Há uma forma de conviver na comunidade de Deus, em todas as relações, que é um meio sensato, sábio. E há formas insensatas e não muito sábios. Aí ele vai escrevendo, depois disse alguma coisa importante.
Versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aqui o Paulo afirma, aqui em muitos lugares, uma reação natural, quase que um instinto natural espiritual, quando nós ficamos diante de Deus, quando nós ficamos de cara a cara com Deus, quando nós começamos a reconhecer quem é Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, o amor de Deus, a paciência de Deus, os feitos de Deus na história e nas nossas vidas, há certas reações normais, tipo ficar de joelhos, gratidão, louvar a Deus e submissão. Se você conhece a Deus, à medida que você conhece a Deus, uma reação normal é o quê? Submeter-se a Ele. Na medida que a gente não se submete a Deus, é um sinal de que falta conhecimento de Deus. Falta conhecimento de Deus. Quanto mais você conhece Deus, você faz essa coisa que Paulo escreve aqui. Se submete. Então a chave, em primeiro lugar, é a nossa relação com Deus. Quanto maior a intimidade, quanto mais conhecimento temos de Deus, naturalmente nós cria esse desejo de nós nos submeter a Ele, em primeiro lugar. Em 22, não aparece a palavra submissão. Não está. Então, mulheres não têm que se submeter aos maridos. Sim. Fica subentendido. Exige que apareça. Mas é dessa forma. Bom, vamos tomar sorvete depois da minha palestra. Então acabe logo com essa palestra, tá? Vamos tomar sorvete depois da minha palestra. Primeiro os mais jovens, depois os mais idosos. Eu não repeti a palavra tomar, mas eu estou explicando como, a ordem que nós vamos tomar. Então aqui, Paulo disse, submetem-se uns aos outros. Aí vai explicar da ordem e da forma e da maneira bíblica como todo mundo na família vai se submeter. Quantas pessoas numa família de 4 devem submeter-se? 4. O filho mais jovem, o mais velho, a escrava, aliás, a esposa. É porque só tem homem aqui, né? E o marido. E o marido. E o marido. Aí Paulo vai explicar de que forma, biblicamente, cada um vai demonstrar submissão que começa em Deus. Então, eu me submeto a minha esposa e minha família. E de que forma? Essa ideia era revolucionária para aquela época. Por quê? Submissão voluntária. Naquela época havia muita submissão. Escravos submissos aos seus mestres. Súditos submissos aos reis e os governantes. Maridos que tinham mulheres submissas. Mas a ideia de voluntariamente, de escolher, de optar por isso, era uma ideia revolucionária. Essa é uma das maiores diferenças entre a submissão humana e submissão bíblica. A submissão bíblica tem que ser voluntária.
Pode haver submissão sem ser voluntário? Pode. Pode. Se eu sacar uma arma e perguntar para ele, pai, está gostando da minha mensagem? O que ele vai dizer? Sim, nunca ouvi coisa melhor. Estou notando tudo que você está falando. Mas seria submissão imposta. É igual aquela criança, a mãe leva a criança para o supermercado e bota a criança no carrinho. E pela experiência, tem que negociar com o filhinho. Já ouviram essa história? Disse, olha, vamos fazer um acordo. Se você se comportar, não pedir por nada no supermercado, ficar sentado no carrinho o tempo inteiro, na saída eu te dou biscoito de chocolate. Já ouviram essa? Então, fora no supermercado, eu quero isso, eu quero aquilo, não, fique sentado, quero isso, aquilo. Aí depois faltam 5 minutos para sair e diz, olha, se levantar mais uma vez e falar mais uma vez, não vai receber seu biscoito de chocolate. Ficou calado, obediente. Silêncio. Sai do supermercado, dê o biscoito, parabéns, você é o máximo. E o filho ficou de pé, eu te enganei. Por fora eu estava sentado o tempo inteiro, mas por dentro eu estava de pé gritando todo o tempo. Existe submissão humana externa. A bíblica é por opção, voluntariamente, de boa vontade. É isso que Deus deseja para nós. E também entre nós. E como que isso acontece? Essa submissão tem que ser mútua. E Paulo explica o papel do homem, como que ele se submete no casamento. Maridos, ame cada um sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Quer dizer, quão radical é a palavra entregar-se quando liga-se com Cristo? É radical. Como entender essa frase? Só lendo Efésios? Não, tem que ler Mateus, Marcos, Lucas e João para entender até onde Cristo foi para mostrar a submissão e o amor que ele tinha pela igreja, para entender qual é meu papel como marido na minha submissão. Tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Ele vai mais adiante. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará seu pai e mãe e unirá a sua mulher, e os dois se tornarão um. Então, para o homem, naquela época, a família é de suma importância. E o Paulo diz que a prioridade não é mais sua família, é sua esposa. E você deve nutrir e cuidar da sua esposa como você cuida do seu próprio corpo. Se você despreza sua esposa, está fazendo algo que não é submissão para sua esposa. Porque nenhum homem odeia seu corpo. Submeter-se é um termo militar. Na palavra isolado do contexto, era um termo militar. Significava alguém que tinha um posto menor do que o posto alto. Então, o capitão tem um posto menor do que o posto do coronel. Opa! Eu gostei dessa explicação. Você é sargento, eu sou marechal geral. Isso está na Bíblia. Se você tirar essa palavra nua e crua, como Paulo tirou, mas ele explica aqui como que é submissão da mulher.
Coloca-se no lugar de submissão, de baixo. Colocar suas necessidades abaixo dos outros. Procurar avançar os interesses e a vontade do outro. Cooperar-se para o bem-estar do outro. Então, diante do modelo do marido, imitando Cristo no casamento, a esposa corresponde a esse exemplo, a esse trato. O marido toma a iniciativa da submissão, demonstrando Cristo que doou sua vida pelo bem-estar da igreja. E como reflexo disso, ela se submete. Ele demonstra e ela reage. Então, a submissão da mulher está em dois níveis. Ela se submete por causa de quê? Em primeiro lugar, por temor a Deus. A qualidade da sua relação com Deus determina em grande parte a sua submissão, de servir e de respeitar e de colaborar e até de obedecer. Significa submissão. Mas, em segundo plano, ela corresponde ao exemplo de Cristo que ela encara, que ela vê, que ela testemunha no seu marido. Então, como adquirir essa submissão das esposas? Dois motivadores, nós temos a relação com Deus e como eu reflito Cristo através do meu comportamento em relação à minha família. Então, a submissão é importante e cabeça é importante. Eu acho que o N tocou no assunto de cabeça hoje. Cabeça é importante. E basicamente tem duas interpretações dessa palavra. Autoridade sobre. A cabeça tem autoridade sobre. E tem muitas passagens cuja raiz é Gênesis 3:16. Dominar ou governar. Dominar ou governar. A segunda interpretação é a cabeça é a fonte, origem, o início. Também há apoio para esta interpretação até no próprio livro de Efésios. E voltando para o contexto de Efésios 4:15, antes, segundo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se, mesmo em amor, na medida em que cada parte realize a sua função. Então, aqui o Paulo está enfatizando, eu acho, nem tanto Cristo a autoridade, que ele é como cabeça, mas Cristo que nutre, que é a fonte que sustenta o corpo. Então quem sabe, esse também é a forma que nós seguimos com maridos. Vamos ver em Colossenses 2:19. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Quando se desligou a cabeça, o que está faltando? A partir do qual o corpo, sustentado e unido pelos seus ligamentos e juntas, afetua o crescimento dado por Deus. Aqui acredito que dá mais uma vez aquela ideia de fonte, de início, de iniciativa que vai nutrindo o resto do corpo. E 19 e 21. Colossenses 3, 19 e 21. Maridos, amem cada um a sua mulher e não tratem com amargura. E logo em seguida, pais não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Ou seja, o Paulo está comunicando aqui, há uma forma de ser cabeça do lar
e enfatizar autoritarismo demais e acabar pastando, imitando, criando raiz de amargura. Então, eu acredito que a ideia de cabeça do Paulo, cabeça Cristo da igreja, cabeça marido do lar, engloba as duas ideias. Tem uma ordem bíblica de autoridade, mas também essa cabeça nutre, é a fonte, toma iniciativa. Quando enfatizamos demais um aspecto e negligenciamos outro aspecto, nós temos uma liderança no lar distorcida. E quando invertemos a coisa, nós deixamos de lado nossa autoridade e só nutrimos. Somos a fonte. Também distorcemos a possibilidade de termos submissão bíblica. Uma vez o Cris e eu fazemos um passeio de bicicleta com um grande grupo, de pais e filhos, e era triste. Um dos filhos, com uns 8, 10 anos de idade, tinha uma cabeça desproporcional ao corpo. Ele tinha corpo de 8 anos de idade e cabeça de uns 20 anos. Aí ele ganhou o apelido cruel de cabeção. Quer dizer, eu não entrei na coisa. Mesmo que eu goste de fazer essas piadas, mas eu penso, criança, 10 anos de idade. Mas quando eu revi as fotos, depois, realmente, esse menino tinha um cabeção mesmo. Quer dizer, não há dúvida, biblicamente, que o homem é cabeça do lar. Mas não é cabeção do lar. Não é cabeção do lar. Bom, algumas sugestões. Então, tio, como criar uma mulher submissa? A primeira dica: casar com uma mulher já extremamente submissa. Em certas regiões do Brasil, tentam fazer isso. Homens mais velhos casam com mulheres, garotas, bem mais jovens, até adolescentes. E no começo são submissas. A relação é menos como marido e esposa, é mais como pai e filha. Inclusive, chame esse marido de pai. Não é verdade? Estou aqui 30 anos, eu ouço alguma coisa de vez em quando. Ô painho, eu não sei, estranho. Minha mãe nunca chamou meu pai. Ô painho, é meu pai. Mas começou assim como pai, dá certo, enquanto a esposa quer ser filha. Mas quando ela resolve não ser mais criada e ser casada, eu não sei se ela fica insubmissa ou revoltada. Mas durante um glorioso período, ela é muito submissa, porque ela é tão jovem, tão dependente. Então, tente esse jeito. Vocês não casados, achem uma mulher com metade da sua idade, que Deus lhe abençoe depois de 10 anos. Te passo meu telefone depois. Segunda opção: controlar sua esposa. Deixa eu contar um pouco mais do restante da história dessa senhora na Austrália. Cada vez que eu leio essas histórias, eu tento tirar do computador, para que eu não leia essas coisas, para não semear ideias, né? Mas era bem mais complexo do que isso. Porque ele não apenas proibiu que ela não ouvisse o cantor predileto dela. Ele, literalmente, tentava controlar todas as áreas, todos os cantinhos da sua cabeça e alma. Tudo. Ela não podia pensar, decidir, optar, gostar, saborear.
tudo que ela gostava, ele gostava, ela tinha que gostar. E por algum tempo o controle funciona. Controle funciona. Nós fizemos um seminário para casais, líderes, obreiros. E a primeira noite, sexta noite, tinha um grupo e eu falei, olha, desconhece casal que não tem encrenca, que nunca discute, que não tem briga até. Mas um homem mais idoso que eu, com mais de 30 anos, diz, nós nunca brigamos no nosso casamento. Eu dei isso quando alguém tenta me pegar assim. Tá bom. Agora conhece uma exceção. Há um casamento no Brasil que não tem briga. Não falei isso, mas as coisas que passam na minha cabeça, eu sei que perdoar. Mas Deus foi justo. Eu falei, tudo bem. Casamento perfeito. No próximo dia, ele não voltou. Quem sabe mais tempo, porque vai querer me ouvir. Não voltou. Mas aos poucos, os outros obreiros falam, nada é verdade, eles não discutem. Mas como? Ele manda, ela não obedece. Bom, aí dá certo. Essa coisa de controlar. Controle é uma ilusão. É possível controlar as pessoas? O Adolf Hitler tentou controlar uma boa parte do mundo inteiro. E, de certa forma, ele conseguiu. Mas ele conseguiu controlar aquela parte do Rússia e Europa? Conseguiu controlar? Felizmente, não consegue. A violência física, a violência emocional, psicológica, emocional, consegue obter um certo grau de controle. Mas Deus não consegue controlar as pessoas. Deus controla a vida. Não, todo mundo tem que votar, decidir, ter fé, obedecer ou não obedecer. A especialidade de controlar está nas mãos de quem? Satanás. Ele quer controlar, Deus não. Então, se Deus não consegue controlar ninguém na terra, por que nós nos esforçamos tanto de tentar controlar nossas esposas e filhos? É uma grande ilusão. Não funciona. É contra todas as leis espirituais. Submissão bíblica é voluntária. Sim, eu quero me submeter a esse marido aqui, a esse Deus. Quero. Terceira coisa, manipular. Manipular. Um esporte que realmente tem suas raízes no Brasil é o Vale Tudo. Tem muitos nomes. O Vale Tudo é acho que o mais comum. Conhece o Vale Tudo? Tem outros nomes? Luta livre, mas é mais radical. O Vale Tudo realmente vale tudo. Vale tudo que só tem poucas regras. Quando o oponente está no chão, você não pode chutar na cabeça dele nem nas joias preciosas. Acho que tem 2 ou 3 regras. Ele tenta achar um ponto fraco, uma fraqueza, um lugar vulnerável e utiliza várias chaves de braço, chave de tornozelo, guilhotina, pega pelo pescoço, até o adversário faz o quê? Se submete. E ele faz o quê? Ou ele desmaia, se você dá o soco, ou ele faz o quê? Nunca faz isso. Eu falei isso. O segundo é que eu desses monstros me aproximar, eu me submeto. O derrotado se submete. Se submete mesmo? Sim. É submissão bíblica? Não é.
Mas da mesma forma, no vale tudo, que o profissional procura fraquezas, áreas de vulnerabilidade, uma área de carência no outro, e tenta derrotar, e causar tanta dor até ele se renda. Nós fazemos no casamento. Eu fiz isso. Eu já fiz isso. Porque no casamento, nós conhecemos os pontos fracos dos outros. Nós conhecemos as carências das nossas esposas. Nós conhecemos as áreas que a gente pode entrar e manipular e derrotar até que ela se submeta. É submissão bíblica? Não é. Não é. Às vezes, mas não estão se submetendo à imagem de Cristo que vem em nós. E só pela graça de Deus, e só porque minha esposa tem uma submissão incrível a Deus, que ela não me deixou. Porque eu tentei manipular e usar argumentos e ficar superior. Aí tinha vezes que ela se submeteu, mas não foi uma submissão bíblica. E a quarta e última tentativa: divorciar-se do nosso comportamento com a mensagem bíblica de cabeça no lar. Apelar quase que exclusivamente pela mensagem bíblica. Jogar os trunfos sempre. Tem que submeter. Está na Bíblia. Eu sou autoridade. Eu sou cabeça. Sou eu que mando. Podemos, por quê? Está na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Está na Bíblia? Sim, está na Bíblia. Mas se está na Bíblia e meu comportamento é totalmente divorciado do comportamento do marido bíblico, vai colar? Talvez. Talvez a submissão da sua esposa é tão exemplar que ela, sim, mas não sei se é com boa vontade. Eu não sei se é para agradar a você e a Deus. É muito difícil, né? É muito difícil. Então, divorciar-se totalmente em um tipo de, às vezes, não é tão cruel. Às vezes, nós nos ausentar, nós negligenciamos, como alguém falou hoje. Às vezes, a gente chama essas carências de coisa de mulher. Aí dispensamos com a raiz da necessidade dela. E cometemos um tipo de divórcio emocional, espiritual. Quer dizer, eu estou com minha esposa, mas eu não sou mais aquela cabeça fonte que nutra minha esposa. Aí eu tenho que apelar sempre, não, está aqui, está aqui. Quanto mais nós temos que lembrar dos outros que nós somos autoridade, seja autoridade como presbítero, evangelista ou cabeça do lar, menos autoridade acabamos tendo. Porque tem uma autoridade que vem, a fonte é a nossa vida. É a nossa vida que convence as pessoas a se submeterem. Tem outro encontro de casais. E o último assunto era sobre sexo, e nós dividimos entre homens e mulheres. Aí no meu grupo com os homens, eu estava falando sobre, basicamente, nós gostamos de bancar de peritos na área de sexo. Nós não queremos perguntar, demonstrar que temos uma dúvida sobre sexo como homens. Nós não perguntamos para os outros. Nós não conversamos com os nossos pais. Nunca conversamos com o presbítero sobre sexo. Então nós ficamos na ignorância. Mas teve um homem lá que não participou até então do seminário. Aí chegou como perito. Não,
A gente sabe o que faz. Aí ele quase tomou conta da aula. Puxa, eu estou na presença de um perito sobre sexo, eu quero aprender. E, assim, agora voltando para casa, no carro, conversando com a Gayle, ela estava conversando sobre o grupo dela, estava ótimo, mas tinha uma mulher que o tempo inteiro chorou. Ela chorou o tempo inteiro. Né? Qual é o problema? Ah, meu marido é insensível, ele me negligencia, ele não me trata bem e sempre quer sexo, não sei o que, ele é horrível, os filhos não respeitam ele, não sei o que, Eu falei, mas no meu grupo tinha alguém chato mais do que essa mulher. Ele é assim, assim, assim. Mas depois, com o passar do tempo, nós conectamos as duas coisas. Ele é o marido dessa mulher. Um perito diante dos irmãos, mas do lar totalmente divorciado da mensagem da Bíblia. Ok, tem uma solução? Fica para o ano que vem, tá? Jesus tinha discípulos submissos? Jesus tinha discípulos totalmente submissos? Eu acho que não. Jesus criou lealdade e submissão entre as pessoas? Criou. Como? Ele é o mestre em criar submissão. Até entre mulheres. Jesus tinha uma banda de mulheres seguindo, submissas a ele? Tinha. Tão submissas que, de quê? Sustentar o ministério dele. Alguém aqui tem mulheres na sua igreja tão submissas assim? Jesus tinha. Como é que ele conseguiu criar esse espírito voluntário de lealdade? Eu vou dar minha vida, eu submeto minha vida a esse homem. Como é que ele conseguiu isso? E a gente vê em Filipenses 2 um exemplo, tem vários. Dois, 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Para mim, é outro tipo de definição de submissão. Colocar os interesses dos outros na frente dos seus interesses. E o que Jesus fez? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele abdicou a forma divina, não considerou que o ser igual a Deus era algo o que devia apegar-se. Ele abriu mão dos seus direitos, daquele lar celestial, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Tornou-se servo, tornando-se semelhante aos homens. Tornou-se humano. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Humilhou-se e foi obediente. Bom, tem muitas ideias aqui. Só vou pegar uma ideia aqui. Ele tornou-se humano. Depois de 30 anos de ministério, ouvindo maridos e esposos, amar pais e obreiros. Um dos aspectos aqui, entre vários, servo, é o marido tornar-se humano. Não bancar de alguém que ele não é. Como esse marido, que era querido na área de sexo, mas maltratava. Mas ser humano no seu lar. Tem nossa tendência como obreiro de tentar ser mais espiritual do que o próprio Deus. Jesus tornou-se humano. Em casa, humano torna-se cada vez mais divino pelo poder do Espírito Santo. Então, há dois tipos de submissão. Dois tipos. Tem o pastor de ovelhas e ele tem o rebanho de ovelhas. Como que ele
adquire a submissão das ovelhas. Ele tem uma relação. Naquela época, as ovelhas tinham nome. Era quase como animais domesticados. E ele batia nas ovelhas? Raramente. Ele guiava, ele andava entre as ovelhas. Era um tipo de relação e ele dava sua vida para preservar a vida das ovelhas. E as ovelhas eram submissas e leais. Há outro tipo de submissão. É o vaqueiro. Como que o vaqueiro anda? De cavalo, separado dos gados. E ele vai guiando suavemente os gados. Não, ele vai atirar no pistola para o ar. Ele vai empurrar os gados. E ele sabe que alguns dos gados vão morrer antes de chegar o matador. Sabe? E ele não vai sacrificar sua vida pelos gados. E não tem relação nenhuma, não se importa com os gados. Extremamente impessoal. Alguns séculos atrás, Galileu foi taxado como herege. Por quê? Porque ele disse que o mundo circulava o Sol e não vice-versa. Até então, todos achavam que a Terra era o centro do universo. Então, Cristo nos chama hoje à noite para lembrar que Ele é o centro do universo do nosso lar. E à medida que nós chegarmos à conclusão no nosso lar que nós não somos o centro do universo, nós teremos cada vez mais esposas e filhos submissos. Ah, mas tio, se eu me comportar como Cristo, tratar bem minha esposa, amar, me sacrificar, se eu for carinhoso com ela, se eu servir as necessidades, ela pode optar em não ser submissa. É verdade isso? É um risco. É um risco. É por isso que o casamento é para quanto? É para sempre. É para sempre. Talvez você tenha uma esposa que tende a ser insubmissa hoje, mas seja mais como Cristo. E quem sabe daqui a 10, 15 anos, ela será mais submissa.